O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center, tratamentos odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do Muito Mais Saúde, um programa que vocês já sabem, leva informações sempre atualizadas sobre todos os aspectos da saúde humana. Odontologia, psicologia, pediatria, cirurgia, a gente já mostrou de tudo aqui que a gente pode e sempre trazendo profissionais que vão dar informações de hoje, informações do que se faz, informações atuais, e que servem para a família friburguense tratar seus parentes. Quantas pessoas assistem a esse programa e recebem uma informação aqui e vão dizer, olha, lá em casa tem alguém com esse problema, na família tem alguém vivendo esse drama, e vão ajudar a si e aos seus familiares. Hoje nós trouxemos aqui dois convidados que eu acredito que vão poder nos ajudar muito com as informações que eles vão dar, que é o Rafael Morena, que está aqui à minha direita. O Rafael é o chefe da saúde mental do município, da nossa cidade. E aqui à minha esquerda tem a Lilian Black. Lilian é psicóloga, Rafael também, e Lilian é a pessoa que dirige e coordena os trabalhos do CAPS. O CAPS é uma casa que fica na avenida, é o Centro de Atenção Psicossocial. Isso, muito bem. Atenção psicossocial, então, quantas pessoas já frequentaram o CAPS, quantas famílias estão hoje sendo ajudadas por esse trabalho tão bonito. A psicologia, ela tem uma função maravilhosa, porque ela procura auxiliar o ser humano a entender os seus problemas, a superar os seus problemas emocionais, familiares, né? Então, nós vamos começar conversando com o Rafael, que é o responsável, né, pela saúde mental do município. Rafael, boa noite. Boa noite. Lilian, boa noite, né? Boa noite. Então vamos, Rafael, falar um pouquinho sobre isso. O que é esse serviço de saúde mental que o município tem, que mantém? O que esse serviço se propõe? Bem, primeiramente eu queria colocar para o senhor e para os telespectadores que Nova Friburgo convive com duas realidades distintas ao mesmo tempo. Uma realidade que vem de uma história já consagrada, digamos assim, que é da existência de uma casa de repouso, chamada Casa de Repouso Santa Lúcia, que presta um tipo de serviço que hoje nós consideramos inadequado e obsoleto. E é uma casa que já tem muitos anos. Tem muitos anos e tem uma penetração na cultura da cidade muito grande. Eu não sou de Nova Friburgo, eu vim morar aqui no final do ano passado, mas as pessoas falam para mim que, muitas falam, quando eram crianças, os pais davam bronca e diziam, se você continuar fazendo arte, eu vou te levar para Santa Lúcia, o carrinho vai te buscar, alguma coisa assim, né? A até sabe melhor disso. Se você continuar fumando maconha escondido, ou bebendo escondido, fazendo essas coisas, vou te levar para o hospital. Porque naquele tempo, vamos dizer assim, a cultura médica de doença mental era da internação, né? Nos casos mais difíceis, talvez. Exatamente. Então, há uma persistência ainda no município de Nova Friburgo desse modelo antigo de psiquiatria. Ao mesmo tempo, um grupo de profissionais que se incomodava com essa situação e que vinha, boa parte deles, de uma experiência de trabalho na Casa de Repouso Santa Lúcia, conseguiram, com sua insistência e também com o patrocínio, com o investimento da Prefeitura de Nova Friburgo, construir o primeiro CAPS do município há pouco mais de 10 anos, se não me engano, 12, 13 anos. Que é esse Centro de Atenção Psicossocial, um tipo de serviço de saúde mental que traz um modelo diferente de atendimento, uma série de diretrizes de tratamento diferentes daquele modelo manicomial antigo.
A ideia principal do CAPS, o fundamento do trabalho do CAPS, é fazer frente a essa iniciativa que se tem em relação às pessoas que têm transtorno mental, de isolá-las do convívio social, isolá-las do seu lugar de convívio. O CAPS ele tenta construir formas de tratamento a partir das características individuais de cada paciente, que possibilitem a ele viver em família, viver com a sua vizinhança, ter sua vida social, ter a sua vida no âmbito do trabalho, etc. e tal. Então, hoje em Nova Friburgo nós temos ainda a permanência do modelo antigo, o asilar, que isola o paciente com transtornos mentais, e nós temos o modelo, aí o CAPS principalmente, como o símbolo desse novo modelo, dessa nova iniciativa do município, pensando para o futuro. Então, isso é importante de colocar. Agora, Lília, você que é responsável, né, pelo CAPS, que tipo de atenção vocês prestam lá para a saúde? Quer dizer, para as pessoas, né, que têm problemas de saúde mental, alterações de comportamento, uma série de coisas, porque a psicologia engloba uma série de doenças muito vastas, né? Isso mesmo. Então, que tipo de assistência o CAPS hoje se propõe a prestar? Antes de especificar mais o CAPS, né, e complementando o que o Rafael já disse, o CAPS ele veio, né, com essa proposta de modelo, e aí nós temos outros dispositivos de rede de saúde mental no município, que articulados formam a nossa rede de saúde mental, para todo tipo de problema que a pessoa tenha, né, nessa área. Então, o CAPS especificamente faz tratamento de pessoas que sofrem, né, com um transtorno psiquiátrico considerado grave. Eu nem gosto muito de usar esse termo, né, eu procuro pensar pessoas que por algum motivo de sofrimento perderam seus laços sociais. Por isso que chama Centro de Atenção Psicossocial, porque a gente acredita num tratamento que, diferente de você isolar a pessoa, né, que tem um transtorno psiquiátrico num lugar longe da vida, ela possa, como ele disse, participar da vida e recuperar os seus laços sociais. Então, o foco do tratamento lá é esse, né? Tem vários tipos, é uma equipe multidisciplinar ou transdisciplinar. Então, lá tem psiquiatra, psicólogos, assistente social, terapeutas ocupacionais. E a gente tem diversas oficinas. Os tratamentos, geralmente, a gente procura fazer os acompanhamentos em grupos, né? Temos oficinas de música, de marcenaria. Tem uma oficina que une todas, que é a de geração de renda, onde os usuários, né, vendem o resultado dos trabalhos das oficinas, né, de tapeçaria, mosaico. O que mais que nós temos? crochê, Isso feito pelas cerâmica. pessoas que vocês atendem no Isso CAPS. mesmo. Né? Então, o que acontece? Através dessas oficinas, as pessoas vão recuperando esse vínculo. E o que é mais importante nisso, né, quando o Rafael coloca essa questão dos dois modelos, toda vez que a gente vai explicar, até quando a minha família pergunta, onde você trabalha? Eu no CAPS, o que é isso? É que tem uma questão da visão da pessoa na sociedade, que é você olhar assim, quem tem um problema psiquiátrico é alguém que eu já separo, né? Já acho que não pode conviver comigo, eu tenho Você medo. já discrimina, né? Vai me incomodar, vai me aborrecer, vai me atrapalhar, não é uma pessoa que a gente possa conversar. E eu vejo isso, ouço isso, quer dizer, né? esse temor, né, das pessoas. Então, assim, o nosso foco central, resumindo isso que eu falei, é que a pessoa seja vista como pessoa. Quando a gente pensa, né, a gente coloca assim, vamos fazer uma inclusão social, a gente entende que houve uma exclusão. E a proposta do CAPS é justamente superar isso, é mostrar que você tem momentos na sua vida em que você tem dificuldades e através de uma nova lógica você pode recuperar a sua vida, né? Interessante, é verdade. Agora, Rafael, quantas pessoas, porque esse serviço é mantido pelo município, deve ter alguma verba federal também, não? Sim. Tem, que vem, né? Quantas pessoas trabalham nesse setor de saúde mental? Porque aí você deve ter médicos, psicólogos, né?
E existem outros profissionais, o que seriam cuidadores? Não, aí não, cuidadores um não. dos princípios aí do CAPS é que ele precisa ter uma equipe multidisciplinar, então, até para quebrar com aquela ideia de que quem trata paciente com transtorno mental é o psiquiatra. Então, a gente tem psiquiatra, a gente tem um médico, homeopata que participa dessa equipe, que é uma coisa sui generis, mas que eu acho interessante no CAPS aqui em Nova Friburgo. Nós temos terapeutas ocupacionais, nós temos psicólogos, assistente social, técnico de enfermagem, enfermeiro, pessoal da limpeza, pessoal da cozinha, porque é feito almoço ali para os usuários no CAPS, exatamente, outras refeições também. A equipe, eu não vou saber de cabeça quantos tem, mas é alguma coisa em torno de 20 profissionais, mais estagiários, porque o CAPS aqui de Friburgo tem parceria com a Faculdade de Fonoaudiologia da UF, enfermagem da Estácio, psicologia da Estácio também. A Cândido tem psicologia? Não, só a psicologia da Estácio. E a gente tem cerca de 30 estagiários participando de alguma forma do dia a dia. De várias áreas, né? Do CAPS. Alunos de psicologia, fono, enfermagem e psicologia. Até já fui procurado por aluno de serviço social para participar. Sempre aparece alguém interessado. Porque o serviço social é muito importante, né? Sim. Nós temos uma assistente social que faz um ótimo trabalho lá no CAPS, a Terezinha, e a gente gostaria de ter mais, porque ela já fica sobrecarregada com tanta coisa. Eu, durante alguns anos, não me lembro, 10, 12 anos, aí eu não lembro mais, já tem muito tempo, eu fui diretor de um posto de saúde, uma unidade, né, que era em Conselheiro, unidade básica. E foi lá que eu fui tomar contato com o serviço social e com o serviço de psicologia, que a gente tinha lá, algumas pessoas, moças, que eram funcionárias. E eu fui, então, notar, nessa época, a importância muito grande, valiosa, da psicologia e do serviço social dentro da unidade de saúde. Como aquelas moças, deve continuar lá, não sei se são as mesmas pessoas, porque depois eu me aposentei, que eu era funcionário do Ministério da Saúde, e como a gente não tinha mais aqui o ambulatório do Ministério da Saúde, que era atrás lá do Hospital Raul Sertã, então nós ficamos cedidos à prefeitura. Alguns preferiram ir para o Rio dar plantão, fazer essas coisas, mas eu fiquei aqui. E então eu vi como aquelas moças ajudavam as famílias e como ajudavam as pessoas com problemas emocionais, né? Um serviço muito bonito. Nós estamos terminando, Rafael e a Lília, o primeiro bloco, né? Eles já me avisaram ali, temos um minutinho. Então nós vamos dar um intervalo para os anúncios, né, que ajudam a manter o programa. Depois nós voltamos no segundo bloco, vamos continuar com essa conversa tão interessante. Até já. Meus amigos, estamos de volta aí para o segundo bloco do Muito Mais Saúde, conversando aqui com o Rafael e Lilian. O Rafael é chefe do Serviço de Saúde Mental do município e a Lilian é responsável pelo CAPS. Nós vamos continuar conversando sobre o trabalho deles, que é muito importante, e vamos antes ouvir aí o Momento Freelab. O Freelab traz hoje para você uma dica de saúde a respeito do HIV. Ele está presente principalmente no sangue, no esperma, na secreção vaginal, no leite materno e nos objetos contaminados. As principais formas de contágio são a transfusão de sangue, as relações sexuais, as seringas de uso coletivo e a transmissão materno-fetal. Os sintomas podem levar até 10 anos para aparecerem. A prevenção é principalmente evitar as formas de contágio via sexual, transfusões de sangue, exames rigorosos, controle. O tratamento é oferecido pelo governo gratuitamente,
O Freelab, com a sua tradição de qualidade, oferece todos os exames relacionados à AIDS, não só para o diagnóstico, como para o acompanhamento do tratamento. Meus amigos, estamos aí de volta agora, depois dessas sábias palavras. O Everardo sempre tem bons conselhos. E a gente até agradece, porque as pessoas que ouvem esses conselhos procuram seguir e sempre se beneficiam, né? Por exemplo, uma época ele falou sobre o sal, sobre o sódio, essas coisas, e muita gente que abusava do sal ficou com medo depois das palavras do Everardo e passou a usar o sal com moderação, né? Mas, Lilian, vamos conversar um pouquinho sobre o CAPS, né? Quantas pessoas trabalham dentro do CAPS? Você tem uma menor assim noção? Rafael, em torno de 15 a 20 pessoas 15 a 20, trabalhando, né? Isso você tem uma pessoa que faz as refeições, faz comida, que é cozinheira, né? Sim, temos 2 cozinheiras. 2, né? Temos a equipe da limpeza que trabalha conosco. É interessante que o Rafael ressaltou essas pessoas na equipe, elas também fazem, todos os membros da equipe fazem parte da proposta do plano de tratamento dos pacientes, né? É tudo muito integrado, então é um serviço muito interessante por isso, né? Pela interação de todos os membros da equipe Isso é com os usuários. Isso é importante. A idade média dos usuários do CAPS, você tem ideia? Varia muito, né? A gente atende no CAPS 2, né, que é o CAPS que já tem implantado em Nova Friburgo, pessoas acima de 18 anos, até idosos, né? Então é um grupo assim bem diferenciado e temos assim numa média um grupo de 30 a 50 anos que é mais presente, né, no dia a dia. E o tipo de problema mais comum, o conflito emocional, vamos dizer assim, mais comum que chega ao CAPS, qual é? Familiar? É abuso de substâncias, é abandono, é o que é? No CAPS 2, né, a gente foca nos transtornos psicóticos, né, na esquizofrenia, tem transtorno bipolar, né, que são os 2 maiores diagnósticos lá. As questões com drogas que a gente atende lá são questões secundárias ao outro transtorno que já tinha. Porque agora no município a gente está começando com uma equipe de álcool e drogas e uma equipe de infância e adolescência no objetivo de implantar o CAPS-I, que é o CAPS infantil, que é para o tratamento de crianças e adolescentes, e o CAPS-AD, que seria a equipe mais focada para as questões de álcool e drogas. Lá no CAPS 2 a gente foca nesses grupos que eu falei, né? Tem pessoas de várias idades e tem os idosos. Os idosos, o problema que mais assim, atinge o idoso, qual é? O problema de saúde mental? No caso, os que estão lá são os que estão idosos com esses problemas, transtorno bipolar, esquizofrenia. Transtorno ligado a álcool também? O álcool também tem, mas é um grupo mais atendido por essa equipe, porque a gente tem a rede toda de saúde mental. O senhor até citou a questão dos postos de saúde, né, onde a gente faz essa interlocução para outros tipos, como ansiedade, depressão, né, num grau, esqueci da depressão mais séria que a gente também acolhe no CAPS. Mas a depressão, num primeiro momento, é atendida no ambulatório, né, pelos psicólogos, pela equipe ambulatorial. Que nós temos hoje em dia psicólogos na cidade, no posto Tunicaçuga, na Policentro, que é o posto do Suspiro, mais conhecido assim, lá em Conselheiro Paulino, e acho que ainda no posto de São Geraldo. Né? Então, assim, a gente se divide dessa forma, num grau de complexidade maior, quando você perde qual é a prerrogativa que eu vejo principal para estar lá inserido nesse tratamento do CAPS? É a perda grande do vínculo social. Lá é um serviço substitutivo à internação, né? Quando a pessoa necessita ser internada. É muito importante. Eu vejo algumas coisas na rede pública, eu sempre batalhei muito, quer dizer, discutir lá nas reuniões com os outros diretores de postos e tudo. Por exemplo, eu acho que nós temos proporcionalmente poucos médicos, né, na rede pública. Na minha área, por exemplo, eram muito poucos, na área do pré-natal também. Mas eu fico abismado, assim, nós temos pouquíssimos dentistas e quase zero de
psicólogos e psiquiatras, né? Tínhamos, não sei se melhorou. E eu vejo assim que as necessidades das famílias, das pessoas, de ter com quem falar, com quem debater o seu problema de sofrimento emocional é subatendida. Eu entendo que a falta de recursos financeiros seja muito grande. E também entendo que esses profissionais são também subremunerados, porque essas pessoas teriam que, vamos dizer, passar o dia numa unidade de saúde para poder atender a quantidade, né, de pessoas com problemas. Mas acho que vocês fazem até milagres, né, de socorrer esse sofrimento. Porque o sofrimento emocional é tão grave e igual ou pior do que o físico, né? Você tratar de um diabético, você chega e dá os remédios para ele, dá orientação, mas tratar de uma pessoa com graves problemas emocionais, não adianta, você vai dar só o remédio, né? Vejo que é dificuldade. Qual é o problema maior, Rafael, que você percebe que vocês enfrentam na saúde mental? Dificuldade, né? Vamos dizer assim. Bem, pensando nos problemas de Nova Friburgo, a maior dificuldade na verdade, a gente tem que lidar com algumas dificuldades. Hoje, a principal delas, interna à Prefeitura de Nova Friburgo, é o efeito da crise econômica do Brasil, nacional, que né? acaba afetando a continuidade do trabalho e a ampliação necessária do número de serviços, concurso para novos profissionais. O próprio CAPS, ele tem uma equipe aí que parece ampla, né, com cerca de 20 profissionais, mas precisa de mais profissionais para poder fazer um trabalho maior na cidade, outras iniciativas além das que já existem lá. Então, essa é uma dificuldade com a qual a gente tem que conviver. Junto disso, aí trazendo a minha primeira fala, a gente tem que lidar com certas resistências culturais do município com um novo modelo de tratamento em saúde mental. Porque, como eu falei, existe uma cultura aqui de valorização da internação nos moldes convencionais, antigos, né? Porque o Santa Lúcia teve uma penetração na cidade muito grande, as pessoas falam ainda com muito carinho, inclusive dessa instituição. E a resistência própria da Casa de Repouso Santa Lúcia, que, como qualquer negócio, não quer perder a sua lucratividade e tudo, e quando a gente começa a construir alternativas, eles começam a lucrar menos e a ter menos. Tem uma resistência, né? Menos recursos. Agora, uma pergunta que eu não tenho assim experiência com isso, que não é a minha área. Essas pessoas que são atendidas por instituições, por exemplo, como a Santa Lúcia, que ainda existem várias pelo Brasil, muitas, né? Essas pessoas que estão lá tomando essas drogas mais pesadas e fora dali, essas pessoas teriam como conviver fora dali com a sua família, como dizer assim, como é que a família cuidaria de conviver com essas pessoas? Então, dentro do que eu falei dessa resistência cultural, entra a resistência dos familiares, que boa parte deles não desejam ver os seus loucos, né? Dentro da casa, dentro de né? casa, porque realmente é difícil, muitas vezes, a convivência com eles. Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não passaria pelas situações que a gente passa no CAPS, no dia a dia. Não eu até já tomei soco de paciente, então eu já sei como é que é difícil. Mas não dá para dizer que, principalmente pacientes que ficam internados por muitos anos nessas clínicas, eles vão conseguir sair facilmente da internação, né? Para viver com familiares. Às vezes os familiares mais próximos morrem, né? Falecem por inúmeros motivos, ficam idosos e tudo mais. Outras vezes eles não aceitam mesmo ter essas pessoas de volta nas suas casas. A convivência deve ser dolorosa, né? Difícil. Né? Isso, e às vezes os pacientes acabam, pela medicalização, por aquela rotina do dia a dia ali na internação, já que eles não fazem muitas coisas ali enquanto estão internados, isso acaba agravando o quadro clínico deles
e quando a gente vai tentar fazer algum trabalho, eles já estão muito comprometidos. A passagem do tempo, Entendo. no caso dos transtornos mentais, Já é muito atingiu, cruel. afetou profundamente, né? Na verdade, né, o que eu acredito, né, que na minha experiência profissional, que até nós nos reencontramos aqui, começamos lá em Niterói, no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, e depois foi, mas o que eu vi ao longo da vida foi que o modelo antigo agrava o problema. Hoje mesmo eu estava conversando isso numa equipe multiprofissional. Do momento em que eu fico longe da minha família, por conta do meu transtorno mental, eu abandono os cuidados pessoais, então eu vou deixando de ter a identidade. E aí fica muito difícil voltar a me integrar no grupo familiar. Por outro lado, a família, quando se vê diante de uma pessoa, né, que tem um surto psicótico ou que entra numa depressão muito grave, ela se vê num luto de uma pessoa viva. Pense, por exemplo, uma pessoa que você ama, entra numa depressão grave, né? Qualquer familiar, você não interage mais com aquela pessoa nesse primeiro momento da mesma maneira que você tinha antes, um vínculo de amor, de convivência diária. Essa pessoa se isola, ela sai, é como se ela estivesse fora. Então, no CAPS, a gente também dá um suporte para as famílias, entendendo que ajudá-los nesse primeiro momento a lembrar, olha só, o seu familiar está aqui. Vamos pensar estratégias para que essa pessoa possa voltar a se entender como ela mesma. Quando a gente diz que o serviço substitutivo ele traz para a gente uma nova lógica muito positiva, é que a gente primeiramente acha que uma internação resolveria o problema. Mas, como eu disse, eu acho que, dependendo do caso, se não for uma internação muito bem pensada, ela agrava, ainda mais se ela é muito estendida. E o serviço substitutivo como o CAPS, ele faz com que você não, ou a rede de saúde mental, não perca tempo e a pessoa possa voltar a ter a vida dela. Por exemplo, eu agora assumi com a coordenação do CAPS, antes era o Rafael, agora ele é o coordenador de saúde mental, e eu já trabalho no município há 6 anos como psicóloga. Tenho diversos casos que eu atendi numa primeira crise, eu e o psiquiatra do posto, que se a pessoa já teve o acolhimento logo no início, você já não precisa talvez nem chegar a ponto de se tratar no CAPS, você já recupera os seus laços com a vida, volta ao seu trabalho. Né? E aproveito para até falar um gancho que vocês estavam falando antes. Né? Além dessa dificuldade de reinserção com a família, a política de saúde mental, por vezes esquecida, é muito importante, porque o número de afastamento para o trabalho no SUS, acho que a questão da saúde mental está, se não me engano, ou em segundo lugar ou chegando em primeiro. Quantas pessoas não têm que se afastar do trabalho por conta de um transtorno mental, né? Principalmente a depressão hoje em dia, né, doutor? A gente vê casos assim. Eu, no meu consultório, eu atendo somente mulheres, né? Eu faço a parte de ginecologia e obstetrícia, né? Acompanho prevenção do câncer, tratamento de doença, de menopausa, tudo. E como a gente vê casos de depressão impressionantes, principalmente nas mulheres quando entram na menopausa, que os filhos saem de casa, vem aquela síndrome do ninho vazio, o marido se aposenta, ela se aposenta e passam a ficar ali presos num apartamento, numa casa, vendo notícias ruins da televisão, os amigos envelheceram. A gente vê muito caso de depressão que eu sempre encaminho, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, né, para fazer um tratamento conjugado, que é caso que a pessoa só com o psicólogo não consegue tratar aquela fase mais aguda, que a depressão afunda mesmo, né? Mas realmente, Lília, é muito impressionante. Por isso é que eu acho que o número de profissionais na área da psicologia é muito pequeno. A gente entende as dificuldades, né, de manter, porque é caro manter os serviços, o município às vezes tem pouco recurso. E eu vejo que esses serviços, inclusive ambulatórios, até que a faculdade tem um ambulatório que ajuda muita gente. Eu já encaminhei jovens que não têm recurso, que não têm como pagar, ou até não têm plano de saúde, né? Eu digo, olha, procure um ambulatório de psicologia, porque eles vão, de alguma maneira, ajudar. A questão da cultura do transtorno mental ficando como esquecido acaba agravando o problema, né? Às vezes eu recebo um encaminhamento e acolho, né? Recebia os pacientes, eles falam assim, olha, eu estava passando mal e eu já fiz de tudo. Aí eu não tenho nada, eu vim aqui.
Ainda existe essa cultura dessa frase, né? Eu estou vivendo um sofrimento mental, eu não tenho nada, nada de repente orgânico naquele momento. Então as pessoas acabam por ser assim, talvez por um costume ou um vício social, deixando a questão, né, dos sentimentos para muito depois. Você vai procurar o tratamento psicológico ou psiquiátrico no último momento, quando você já está muito adoecido. E se você procurar se tratar anteriormente, aquilo nem agravaria, mas existe ainda o preconceito, né? Parece que as pessoas, é isso que você falou, têm assim medo, eu vou procurar o psicólogo, vão achar que eu estou maluco. Não tem nada uma coisa com a outra, né? O psicólogo vai tratar dos problemas emocionais, como a gente diz até, os problemas da alma. A pessoa tem um corrimento, me procura no dia seguinte, doutor, estou com um mau cheiro, estou com horror, não posso ter relação com meu companheiro, ou entrou na menopausa, ou está com hemorragia, mas ela não procura quando tem problema emocional. Vou lá no Rafael me ajudar, mas o Rafael vai, ou o papai, ou meu amigo vai achar, procurou o CAPS. Quer dizer, existe um preconceito muito grande ainda, né? Existe. Eu elenquei algumas dificuldades aqui no trabalho com esses pacientes que estão internados, principalmente que estão internados há muito tempo. Uhum. Só que eu não queria que isso ficasse confundindo com impossibilidade de acompanhamento. Uhum. Eu coloco as dificuldades não para desestimular, mas sim para pensar que a gente precisa investir pesado nesse trabalho do CAPS, nesse trabalho dos serviços substitutivos, para que a gente possa, de fato, tirar essas pessoas dessa vida que elas estão levando, às vezes, 10 anos internadas. Eu tive contato com pacientes internados há mais de 30 anos no hospital psiquiátrico. Mais de 30 anos. E que, enfim, estavam crônicos, né? É difícil tirá-los de lá, porque eles já se acostumaram com aquilo. Uma paciente que eu atendia lá no hospital de Jurujuba, ela não conseguia botar o pé para fora do hospital. Ali virou a casa Ela dela. andava pelo hospital, quando a pessoa que estava acompanhando ela queria levá-la para fora para passear no quarteirão, ela travava com o pé assim para fora. A outra paciente, ela precisava se escorar no muro do hospital para poder andar. Quer dizer, é quase como se os muros e as paredes do hospital fossem uma muleta ou uma extensão do corpo dela para que ela pudesse caminhar. Isso são efeitos desse tipo de tratamento, da internação longa, dessa internação. Provavelmente esses casos mais graves não vão poder sair para voltar ao convívio familiar, mas vão poder sair para outros tipos de serviços que existem, estão previstos na reforma psiquiátrica, como as residências terapêuticas, né, que são lugares... Casas, né? Casas com cuidadores, com acompanhamento de profissionais. Com aspecto mais até de casa, de residência. Exatamente, né? e com esses cuidados que essas pessoas precisam, mais protegidas, mas já é um avanço em relação ao manicômio. Eu me lembro, vocês estão falando disso, eu me lembro de um filme que me impressionou profundamente, minha esposa então ficou muito impressionada, que com aquele ator que agora está muito famoso, Rodrigo Santoro, me parece que era o Bicho de Sete Cabeças, que um pai leva o filho, engana o filho, parece que o filho fumava maconha, coisa de garoto, né, que andou tendo umas aventuras com maconha, ou sei lá com o quê, e o pai o engana, né, leva para fazer um exame, e os caras agarram o rapaz e já drogam o rapaz, e aí ele vira um desses pacientes que ele fica cronificado e não quer mais sair dali. Ele aprende os macetes, como viver ali dentro, como conviver. É terrível, realmente. Meus amigos, nós estamos aqui conversando com o Rafael Morena e a Lilian Black, psicólogos, né, responsáveis pelo serviço de saúde do município, sobre esses problemas que atingem a nós todos, atingem nossas famílias, nossos amigos, e podem amanhã atingir o seu filho, o seu neto, né? E daqui a pouco nós voltamos para o terceiro bloco. Até já. Fala. Meus amigos, estava aqui perguntando ao Rafael e à Lília, nesse intervalo, o que eles gostariam de colocar para aproveitarmos bem o programa em prol da divulgação, né, do Serviço de Saúde Mental. Então eu vou deixar o Rafael e a Lília, não vou me intrometer mais,
para eles falarem sobre isso. Então, Rafael, você começa falando, depois Lilian, né, também fala. Porque a gente acabou passando muito rápido pelos serviços que existem no município. Eu queria dar esse panorama. A gente tem o CAPS 2 de Nova Friburgo, a gente chama de CAPS 2, de Centro de Atenção Psicossocial 2, porque existem modalidades diferentes de CAPS de acordo com o tamanho do município e o nível de complexidade daquele serviço. Então, a gente tem o CAPS 1, que seria um serviço mais simples, digamos assim, com uma equipe menor, que seria para municípios menores. O CAPS 2 para municípios médios, com uma complexidade maior, com uma equipe maior. E o CAPS 3, que seria para cidades grandes, né? E que teria uma composição de equipe maior ainda e teria um funcionamento diferente dos outros CAPS, que funcionam de segunda a sexta, de 8 às 5, ou de 8 às 6, dependendo do município. Aqui é de 8 às 5. O CAPS 3 ele funciona 24 horas, de segunda a segunda, e tem leitos para pernoite de pacientes que estejam com alguma crise pontual ou que precisem, não consigam naquela noite dormir na casa com a família porque brigaram, eles podem ficar no CAPS, enfim. Mas essa é uma modalidade de CAPS que a gente não prevê para Nova Friburgo por enquanto. Então a gente tem o CAPS 2, temos as equipes de atenção psicossocial específicas, uma para crianças e adolescentes, infanto-juvenil, que no futuro vai se tornar um CAPS infanto-juvenil, CAPSI, focado no tratamento, a clientela aí da infância, né? A gente vai botar de 0 porque seria demais, mas ali dos seus 4, 5 anos até os 18 anos. Além disso, a gente tem a equipe de atenção psicossocial para álcool e outras drogas, aí concentrada na clientela que tem problemas com o uso de substâncias ilícitas ou álcool. Drogas lícitas, né? Como álcool. Né? Como álcool, exatamente. Eu uma vez ouvi uma história impressionante, verdadeira, de uma mulher que quase foi presa por 2 ou 3 vezes na subida de uma favela para comprar drogas. E ela viu dentro do bar onde ela se escondeu, todo mundo enchendo a cara de álcool e a polícia ali não entrou. Então ela mudou. Ela resolveu ficar no álcool mesmo, que tinha menos risco, ela tinha medo da prisão. Você vê, droga lícita. Verdade, pode haver uma droga lícita, é um absurdo, né? E aí essa equipe trabalha com essa clientela, e o que é que define que um paciente é para a equipe de álcool e outras drogas e não para o CAPS 2, porque existem pacientes psicóticos com transtornos psiquiátricos que se tratam com essa equipe. E existem pacientes usuários de drogas pesadas que estão no CAPS. Depende do que a Lilian colocou, se o uso de drogas é secundário ou não ao transtorno mental. Se a pessoa busca a droga por causa do transtorno mental. Exatamente, isso aí. Né? E acredito que seja muito comum isso também, embora a gente saiba que pessoas que começam no álcool, vendo que o álcool não leva a muita coisa, porque você beber demais você passa muito mal, vão para uma outra droga onde você consegue o mesmo efeito sem sair dali carregado, né, na maioria das vezes, né? Não, existem casos, eu trabalhei em CAPS AD, trabalhei com redução de danos lá em Niterói também, e existem casos de pacientes que tiveram seu surto psicótico ao experimentar algum tipo de droga. Por exemplo, a maconha, foi fumar o primeiro baseado e começou a ter alucinações e tal, e dali para frente passou a ser tratado como esquizofrênico. E existem casos que são o contrário, de esquizofrênicos que usam a droga para aliviar os sintomas da esquizofrenia. Então, existem essas duas coisas, não dá para fazer uma rotulação geral, né? Então, é isso, a gente tem essa equipe de referência que também vai se tornar um CAPS AD, um CAPS de álcool e outras drogas do município. E, por último, a gente tem uma equipe de atenção psicossocial no Hospital Municipal Raul Sertan, que presta atendimento aos pacientes que estão chegando lá em crise, aqueles que precisam de algum tipo de internação, que seja o mais breve possível e que fazem um trabalho integrado com os serviços de fora, né? O CAPS ele tem acesso aos seus pacientes que estão internados no Raul Sertan e discute os casos com essa equipe que está lá
no dia a dia acompanhando essa internação e esse momento de crise. Então é assim que... A porta de entrada ou local para a pessoa procurar caso tenha uma crise, né? Uma crise psicótica, uma tentativa de suicídio, ela vai se encaminhar para o Raul Sertã para ser acolhida na crise. Tomou um monte de barbitúricos. E aí dali vocês do CAPS, ou o pessoal da psicologia, já dá depois um apoio. Isso, exatamente. Para que a pessoa consiga sair daquela dependência do problema e também que não é um caso médico, né? O médico vai resolver a urgência, o risco de morte por intoxicação, né? Mas fala alguma coisa também, Lília, a gente ainda tem aí uns 3 minutos que você possa abordar o trabalho de vocês. Sobre o CAPS, né, eu quero dizer novamente sobre as oficinas terapêuticas, né, que é um trabalho muito interessante, que a gente teve a oportunidade de mostrar um pouco essa semana. Nós tivemos o Dia da Luta Antimanicomial, porque quando a gente fala de saúde mental, acaba sendo também uma importância da gente falar de algo político, né, que é uma mudança de ideologia, uma forma de ver o que seria doença mental. Não gosto desse termo, como eu já falei. Então, assim, a gente comemorou essa semana lá na praça, com um evento muito legal, onde nós fizemos em praça pública algumas oficinas que a gente tem e que terá, né? Fizemos uma oficina de teatro, uma de arte e terapia. O pessoal do Criarte Bazar, do CAPS, pôde mostrar o seu trabalho. Inclusive, lá no CAPS, a gente tem dias, né, onde as pessoas expõem e colocam à venda os seus trabalhos, e eu convido a comunidade a ir conhecer, né, o CAPS. Se não me engano, terça, quinta e sexta, os usuários estão lá do Criarte Bazar, né, da geração de renda, mostrando seus trabalhos e vendendo ali. Convido também a conhecer para as pessoas quebrarem esse medo, né, esse medo dos loucos, né? São pessoas como a gente, né, buscando aí novos caminhos da vida. Então, eu acho que o CAPS é um local mais de esperança do que de sofrimento. Com certeza. E o último serviço, né, que a gente não falou, são os ambulatórios também, que as pessoas podem procurar. Nós estamos aí repensando uma reformulação, que quando você tem ansiedade, depressão, né, está precisando de um acompanhamento, assim foi encaminhado, pode procurar a rede do município também. Perfeito. Acho que nós falamos e um a pouquinho rede do de município tudo. você tem psicólogos nas unidades de saúde, né, que podem colaborar na ajuda, né, tratar dessas pessoas. E você tem o CAPS, que são lugares assim independentes, eles não estão situados dentro de postos de saúde, né? O CAPS ele é independente, a equipe de álcool e outras drogas também, infanto-juvenil ainda usa a estrutura do posto Silvio Henrique Brown. Ali está ali ainda enquanto não vai para a sua casa própria. E aonde seria? Já tem um lugar para ir? Não, o processo do infantil ainda é muito incipiente. Assim. Quer dizer, vai ser precisar escolher um lugar que possa ser usado. Exato, ou construir, né? A gente dá um azar danado. Quando a gente encontra o lugar para alugar, acaba que outra pessoa vai e aluga antes da gente. Então, para outra coisa. Para outra coisa, Mas a gente vai conseguir encontrar um lugar interessante. Friburgo tem várias casas interessantes para fazer um CAPS. Tem que ter também um espaço mínimo, não pode ser uma casa muito pequena. Alguma coisa agradável. Uma área ao ar livre também, né? E seja de fácil acesso também. Claro, né? Exatamente. Infelizmente, Lilian e Rafael, né, o nosso assunto é tão interessante, eu acho até, eles avisou, nós temos um minutinho ali. Se vocês quiserem retornar, seria um prazer. Então a gente poderia, de repente, focar, não ficarmos assim, mostrando as coisas, um pouco perdidos, então a gente focar vocês com a experiência que tem, vejam o que seria mais interessante hoje abordar para o município, dentro do trabalho de vocês, e a gente então faria um programa, os 3 blocos, só batendo nesse assunto. Ótimo. Né? O que seria mais interessante? Então eu gostaria que vocês fizessem isso, se chegássemos a esse acordo, e um dia me ligassem, ou me procurassem, ou procurassem a Lili. Olha, Lili, nós vamos falar só sobre esse aspecto da saúde mental em Friburgo. E seria interessante. Nós já fizemos isso com dentistas, já fizemos com médicos, com pediatras, com neurologistas, é muito interessante. Aí a gente concentra o foco nesse tipo de tema. Seria bacana. Sim, tá bom? Sem dúvida. Então, Rafael e Lilian, agradeço muito a visita de vocês.
Tenho certeza que esse programa será muito bem recebido pela comunidade, que vai compreender que existem problemas além da vacina da gripe, do tratamento do câncer de mama, da prevenção do osteoporose, enfim, de tudo isso. E existe esse problema, né, da saúde mental, da emoção, do sofrimento. E dessas centenas de milhares de pessoas que estão aí precisando de um acolhimento e não sabem muitas vezes que o CAPS pode fazer isso, né, que o psicólogo do posto pode fazer Sim. isso. Peço a você então que se despeça, depois vou pedir a Lilian também para a gente então eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente poder divulgar, principalmente nessa semana da luta antimanicomial, o nosso trabalho, para ver se a gente consegue angariar aí forças para conseguir fazer frente a essa cultura manicomial que ainda existe no município. Né? E voltarei aqui, já que o senhor nos convidou, voltarei com todo aí prazer. Vamos bater para a num gente assunto, poder concentrar num assunto. Pode. Lilian. Quero agradecer muito ao seu convite e a todos que nos assistiram. E isso, né? Mostrar que a saúde mental é uma questão importante, né? Não vamos esquecer disso. Tá bom. Meus amigos, desejo uma boa semana com saúde e paz para vocês todos e até a próxima semana, onde voltaremos com novos assuntos. Uma boa noite. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center, tratamentos odontológicos. Implantando sorrisos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.